Livro dos Atos, capítulo 14, é o nosso texto desta manhã. Depois de termos lido, continue com a Bíblia aberta e queremos ver este texto verso por verso, nos seus detalhes, na sua riqueza, na forma como ele nos revela sobre a vida normal do crente. O título da mensagem desta manhã é A Vida Normal do Cristão. E o nosso texto é Atos 14, de 21 a 28. Atos 14, de 21 a 28, a vida normal do cristão. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade de Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Senhor, abençoa-nos agora pelo poder do Teu Espírito, a obter aquilo que tens de verdade do Senhor e de vontade do Senhor para nós. Que as palavras dos meus lábios e a meditação de cada coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi a informação de que em mais alguns anos, em mais uns 20 ou 30 anos, a população do Brasil será composta por uma maioria de evangélicos, o que para os que são crentes há mais de 20 anos seria absolutamente impensável em tempos atrás. Quando eu recebi esta informação, que diz que não basta nada além do crescimento natural dos evangélicos no Brasil, para que as próximas estatísticas mostrem que a população evangélica terá passado 51%. Quando eu vi isto, eu me preocupei demais, porque acredito que para sermos fiéis a Deus e aprovados em nossa vida cristã, nós precisamos ser diferentes dentro do próprio meio evangélico, diferentes em comportamento, diferentes em mentalidade, diferentes na forma de culto, diferentes na forma de pregar e diferentes na forma de viver a vida cristã. O número de evangélicos cresce, ao mesmo tempo em que cresce o número de evangélicos que não têm nenhum compromisso com nenhuma igreja local, que consideram isto um fardo desnecessário e que consideram que é possível viver uma vida cristã normal à parte da coletividade dos crentes. No entanto, eu sei que você tem critério bíblico o suficiente para refutar isto, mas lamento perceber que a grande maioria não tem. Houve tempos de grande influência do Evangelho em algumas nações. O primeiro grande movimento contra a escravidão no mundo foi liderado por um homem chamado William Wilberforce, um evangélico, um crente em Cristo Jesus, que moveu com todo o seu empenho, ainda que enfrentando grandes dificuldades, todas as forças que tinha às mãos, e conseguiu, depois de passar sua vida inteira lutando por isto, terminar a escravidão na Inglaterra. Houve momentos pontuais na história em que a influência do Evangelho terá tocado alguma nação. São os períodos chamados os grandes avivamentos.
Não é por acaso que os países de tradição evangélica são países também onde o analfabetismo é muito menor há séculos. Porque, afinal de contas, para ler a Bíblia você precisa saber ler. Não é por acaso que as principais nações academicamente do mundo sejam nações de passado evangélico, porque foram os evangélicos que introduziram as grandes universidades. Todas as grandes universidades dos Estados Unidos começaram como seminários teológicos, assim com Harvard, assim com Yale, assim com Princeton, assim com todas as outras. Por onde o evangelho passou no mundo, ele fez o bem e ele promoveu mudanças benéficas. Mas essa massa evangélica do Brasil é uma massa que não tem feito diferença na sociedade onde nós vivemos. Então essa estatística é preocupante, porque talvez nós estejamos aumentando o número enquanto diluímos os conceitos bíblicos. O que eu quero apresentar, o que eu quero ver com os irmãos nesse texto é uma vida cristã normal, não uma vida cristã extraordinária, mas uma vida cristã normal, que teria um impacto tremendo se somente 10 pessoas abraçassem viver a vida cristã normal na sua plenitude, quanto mais se mais da metade da população do país abraçasse viver uma vida cristã normal. Eu não quero falar do Brasil hoje, eu quero falar de nós, porque a Escritura Sagrada que nós temos diante de nós é a Escritura Sagrada que nos chama a viver uma vida cristã normal. O verso 21 diz que, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, a cidade de Derbe, como vimos domingo e ano passado, e feito muitos discípulos, marque na sua Bíblia esta palavra: voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Eu pensei em inserir no boletim dos irmãos uma cópia do mapa que nos ajudasse a entender o que estava acontecendo aqui, mas não consegui achar um que ficasse uma impressão clara o suficiente. Então eu pensei com Deus como eu poderia ilustrar o que significa esta palavra que voltaram neste texto 21. Então imagine comigo que você pegou, vamos nos colocar em condições um pouco melhores do que as do apóstolo Paulo, mas nem tão boas assim, para que a gente possa sentir um pouco do percurso. Você pegou um carro usado de um Chevette. O Chevette é um bom carro. Para o apóstolo Paulo teria sido uma maravilha se ele tivesse um Chevette para sair dirigindo pela viagem missionária, porque ele fez a pé. Você saiu de Chevette, passou por João Monlevade, foi subindo, passou pela terra do Chédar e da Luana, subiu mais um pouquinho, chegou a Governador Valadares. Visitou alguns irmãos lá, visitou a igreja lá, fez alguns amigos cristãos lá e seguiu viagem. Passou pela terra, pelo vale do Jequitinhonha, pela terra do Natã e do pastor Elias e seguiu. Chegou ao sul da Bahia, aquela região linda, os pés de cacau, e continuou seguindo. Chegou à cidade de Salvador, onde eu estarei sexta-feira. Chegou à cidade de Salvador, viu o elevador Lacerda, visitou alguma igreja lá, conheceu alguns irmãos em Cristo, seguiu viagem, foi até a Veneza brasileira, que é o Recife. Passou pela Veneza brasileira e subiu mais um pouco, foi até Fortaleza, de Chevette sem ar-condicionado. Já foi quantos dias de viagem aí, sem as paradas? Ah, mais, Natan, de Chevette. Se o Chevette quebrar, então, aí põe dias aí. Está me acompanhando aqui na minha imaginação, irmãos? Que eu tenho um ponto com isso aqui. Você chegou a Fortaleza, conheceu alguns irmãos em Cristo lá, visitou a primeira igreja batista de Fortaleza, do pastor Marcos Monteiro, e conheceu o pessoal lá, e depois desceu, não voltou pelo mesmo caminho não. Você seguiu até o estado de Tocantins, e visitou as igrejas batistas de Palmas, desceu mais um pouco e foi até Goiás,
e visitou a primeira igreja batista de Goiânia, do pastor Rubens, e aí entrou no Triângulo Mineiro, chegou naquela linda cidade, Uberlândia, que só exporta gente boa, e visitou a igreja que o pastor Taí fundou lá, a Igreja Batista Vida Nova, e seguiu voltando. Quando você parou em Divinópolis, entendeu agora onde eu estou querendo chegar? Você está a 1h30 de Belo Horizonte, basta seguir. Mas o apóstolo Paulo fez uma viagem mais longa do que esta, estava pertinho da cidade de onde saiu, muito próximo, como você pode ver nos mapas no final da sua Bíblia, estava muito próximo da cidade de onde saiu, mas quando disse que iria voltar, fez todo o percurso de volta. Passou em cada lugar onde tinha estado. Você estava aqui em Divinópolis quase sentindo o cheiro da comida do Mercado Central, mas aí volta o seu Chevette e faz a viagem toda de volta por Goiás, por Tocantins, até Fortaleza e descendo o Nordeste de volta. Entendeu? Quando eu li isto, eu percebi, meus amados irmãos, que o amor cristão, porque não há outra razão para Paulo ter feito isto. Qualquer outra pessoa teria sido um pouquinho mais prática e encurtado o caminho. Mas Paulo fez a viagem de volta, movido por nenhuma outra coisa, senão genuíno e verdadeiro amor cristão. Você se lembra que em cada cidade por onde ele passou, ele enfrentou perseguições, oposições, numa delas ele foi apedrejado, e volta Paulo passando pelas mesmas cidades, se expondo ao mesmo perigo, se expondo ao mesmo risco. Será, meu amado irmão e minha querida irmã, que lá na igreja de Listra, de Icônio, de qualquer uma destas cidades, não havia situações problemáticas, que Paulo sabia que estavam lá esperando por ele, e que quando ele saiu de uma cidade indo para outra, ele já pensou, vou chegar em Icônio, e lá está a irmã fulano e o irmão fulano, e tal situação, e tal problema, que requereriam dele paciência, e que outra pessoa no lugar dele teria dito, eu não quero saber disso não. Mas não é cristão dizer isto. Não é cristão dizer isto, porque o homem que nos deu este exemplo de amor, fazendo o caminho mais longo, mas muito mais longo do que nós imaginamos aqui, para voltar, também escreveu, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus amados e queridos irmãos, esforços amorosos, desprendimento amoroso, o desconforto motivado pelo amor, nenhuma destas coisas é extraordinária, incomum ou anormal para o crente. Tudo isto para o crente é normal. Estou falando de vida cristã normal com os irmãos nesta manhã. E devo dizer em primeiro lugar que o amor que se desprende, o amor que anda a segunda milha, o amor que dá a capa junto com o casaco, o amor que oferece a outra face, o amor que não revida, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, o amor que não suspeita mal, o amor que não se ressente, que não arde em ciúmes e que não se ufana, o amor descrito na Escritura como o maior e mais verdadeiro distintivo do cristão, porque o Senhor disse, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quero dizer aos irmãos que o amor que nos iguala ao Salvador por excelência, na vida cristã, ouça-me bem, é normal. Não tocamos trombeta diante de nós por aquilo que fazemos por amor, não esperamos recompensa humana daquilo que fazemos por amor, não achamos pesado demais
E nem será apenas 1 ou 2 ou 4 ou 10 vezes no ano que nós demonstraremos amor cristão, porque o amor cristão, direi para frisar, me repetindo, para os crentes é normal. Quando foi, Senhor, que eu te vi nu e te vesti? Quando foi, Senhor, que estavas com sede e eu te dei de beber? Quando foi, Senhor, que estavas preso e eu fui visitar-te? Quando foi, Senhor? Quando, Senhor? Quando? Por que eles perguntavam quando? Perguntavam quando, meus amados irmãos, nesta linda parábola de Jesus, porque era algo tão rotineiro da vida cristã, que era difícil se lembrar. Foram tantas pessoas a quem eles visitaram e vestiram e deram de comer e de beber, quem delas era o Senhor? E na verdade todas elas eram o Senhor. Vivemos dias demasiadamente egoístas. A fé evangélica está sendo falsificada. E eu não estou falando de evangelho da prosperidade, estou falando do falso evangelho da comodidade, em que não se exige de ninguém nenhuma forma de compromisso, não se espera de ninguém nenhuma forma de demonstração de amor, e ninguém está disposto a ir 1 metro além do necessário, 1 metro além do que se dispuseram, a carregar que seja grama a mais. Se é assim, meus amados irmãos, então nós somos muito mais pobres do que sequer imaginávamos ser. A decisão de Paulo de fazer esta viagem perigosa, incômoda, difícil, dispendiosa, para mim soa como um sinal muito claro de que existe ainda algo em que eu e os irmãos precisamos ser aperfeiçoados no amor cristão. Lembram-se os irmãos de uns adesivinhos que tinham 2 bonequinhos escrito assim, amar é, e aí os 2 bonequinhos, lembrou, bebê? O amar é, não era assim? Eu tinha vontade de fazer a edição cristã daquilo, ilustrando o amor cristão, porque eu talvez daria aos irmãos uma forma receituária, genérica, e dizer-lhes que o amor cristão é descrito em uma coisa só: colocar-se ativamente ao dispor de outrem. Colocar-se ativamente ao dispor de outra pessoa. Mas nós poderíamos preencher isto com inúmeras, incontáveis formas, como isto se dá. No caso do apóstolo Paulo, voltando, fazendo uma viagem em amor cristão. No seu caso, meu irmão e minha irmã, como seria? Como você pode demonstrar amor cristão pelo seu irmão e pela sua irmã e pela sua igreja e pelo povo do Senhor? Como você pode demonstrá-lo hoje ainda? Como você pode ouvir e responder a esta mensagem? Porque eu quero dizer a você, o amor na vida cristã é normal. Verso 22 nos diz que nesta viagem de volta, eles estavam confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos ficar com essa primeira parte primeiro, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé. E esse texto nos fala que uma outra coisa é normal na vida cristã: conversa benéfica, conversa construtiva, conversar sobre as coisas de Deus, tratar de coisas espirituais, e isso é normal na vida do cristão. O pastor Wolf,
não o Tim Wolf, o pai dele, o pastor Wolf, o pai, tinha uma decisão tomada na vida. O pastor Tim me contava sobre isso outro dia. Ele tinha uma decisão de que, seja com quer que fosse a pessoa com que ele conversasse, fosse a esposa, fossem os filhos, fossem amigos, vizinhos, incrédulos, membros da igreja, ele sempre falaria das coisas do Senhor. As outras coisas, ele conversaria o necessário. Ele somente queria conversar com qualquer pessoa das coisas de Deus. Não perdia tempo falando de política, não perdia tempo falando de economia, nem de esportes. Ele tinha uma decisão tomada. Os filhos, de vez em quando, gostavam de colocar o pai em situação chata. Sentava o pai na poltrona, os 4 filhos na sala, e o pai começava a falar do Senhor, e logo alguém entrava com um assunto de futebol, ou de partido democrata, ou de partido republicano, e o velhinho pegava a Bíblia e levantava e saía da cadeira. Então alguém falava, mas o Senhor é muito bom. Aí ele sentava novamente e assim retomava o seu compromisso. Você conhece um dos filhos dele, um homem de Deus. São 4 filhos, todos os 4 pastores. E acho que dá para a gente perceber qual é o segredo. Um dos hinos do nosso hinário diz: sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas não há uma palavra de Deus que tudo dá. Falamos do mau tempo, do frio, do calor. Oh, bem melhor seria falar do Salvador. Irmãos, falemos de Cristo e seu amor, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Meus amados irmãos, conversar das coisas do Senhor, uma conversa que confirme os ânimos dos salvos, uma conversa que estimule em alguém o desejo de permanecer na fé, que sirva como um instrumento de Deus para exortar e para confirmar e para abençoar, porque Tiago, irmão de Jesus, falou, da mesma boca sai bênção e maldição, mas ele disse, irmãos, não convém que seja assim. Da minha boca, meus amados irmãos, e da sua, devem sair palavras que pertencem a pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de versículos, cheias de louvores a Deus, cheias de piedade, cheias de temor por aquele que por nós morreu e ressuscitou, respeito para com Deus, para com o próximo. Imagine alguém que fale sempre do Senhor. Queira ser essa pessoa. Imagine alguém que as pessoas se sentem abençoadas por conversar com ela. Queira ser esta pessoa. Imagine alguém com quem as pessoas ficariam constrangidas de falar sujidades. E queira ser essa pessoa. Imagine alguém com quem a pessoa triste, depois de conversar com essa pessoa, sairá confortada, o ansioso, aliviado, aquele que está apaixonado demais com o mundo, sairá com algo para pensar, que as coisas não são tão assim. Imagine alguém com quem todas as conversas são edificantes, abençoadoras, maravilhosas, e queira ser este alguém. Este cuidado uns com os outros, esta boca que fala daquilo que o coração está cheio, isso é normal na vida cristã. Diferente disso é o anormal. O final do verso 22 diz que por muitas tribulações nos importa
entrar no reino de Deus. Sabe o que mais é normal na vida cristã? Lutas, provações, períodos de dificuldade em que nos sentimos moral e espiritual e emocionalmente testados. Isso é normal, a ponto que Pedro escreveu: amados, não estranheis a prova ardente que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas ele diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que ele diz? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, porque, ouça bem, é normal. Atravessar lutas é normal. As minhas, as suas não são necessariamente as mesmas, mas é normal. Todos os crentes em toda a face do mundo estão sofrendo. Há sofrimentos que nós atravessamos por causa de vivermos num mundo pecaminoso. Há outros sofrimentos por causa das condições de vida. Há sofrimentos por causa dos pecados nossos e dos outros. O governante peca lá em cima e a gente paga aqui embaixo. Há sofrimentos gloriosos, porém, que são sofrimentos que o crente abraça por amor ao Senhor. Eu já tenho dito aos irmãos que esta é a cruz que o crente carrega. É andar na contramão do mundo, é sofrer os ataques de um inimigo que não descansa, é suportar as dificuldades da vida, é desagradar pessoas queridas. Toca o telefone e diz: Hugo, meu querido sobrinho, eu queria te oferecer um café da manhã domingo às 10 horas. Não. E obrigado. O domingo é o dia do Senhor. Posso fazer mais nada no domingo. Nossa, mas que radical. Direi aos irmãos que a nossa obediência não deve se mover 1 centímetro por nada. Nós permanecemos firmes e Deus proverá conforme as suas promessas. Seja radical. Se for necessário ser chamado de radical, seja. Você estará honrando o seu Salvador. Direi mais: estas lutas, meus amados irmãos, são a cruz que nós temos a carregar, de tal maneira que a Bíblia diz: tende alegria, grande alegria, quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Quem escreveu isto é Tiago. Capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Sabe o que é normal na vida cristã? Amar, cuidar e sofrer. Sofrimento é normal na vida cristã e será recompensado com glória naquele lar para o qual nós estamos caminhando. Verso 23: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Sabe o que é normal na vida do crente, meus amados irmãos? Eu tentei procurar uma palavra que traduzisse a forma como eu interpretei esse texto, mas eu não sei se eu encontrei, mas eu vou tentar. Igrejice. Inventei essa palavra. Igrejice. É normal na vida cristã ter coisas de igreja, ter compromisso na igreja, ter data na igreja, ter coisas da igreja, para usar esta expressão, como parte da nossa vida. Isso é normal na vida cristã.
Em cada lugar onde Paulo foi, ele parou, e aqui a Bíblia diz, para eleger anciãos, presbíteros, os homens de liderança da igreja, que tomariam zelo pelos trabalhos, que iam montar a escala de quem abria, de quem fechava, de quem dirigia o culto, de quem pregava, de quem iria visitar e de quem iria administrar os bens coletados para dividir entre as pessoas. Essas coisas, meus amados irmãos, de igreja, que eu chamei aqui de igrejices, isso faz parte da nossa vida. Lembre-se que as reuniões cristãs, como o livro dos Atos mostra, eram nos domingos, mas o domingo naqueles dias não era o domingo de hoje. O domingo era um dia de trabalho normal. Você teria que bater cartão 8 horas lá no seu trabalho. Por isso os cultos eram muito cedo de manhã, tão cedo quanto o alvorecer, e muito no fim do dia, para trazer as ofertas e celebrar a ceia do Senhor. E alguém diria, eu estou tão cansado, mas nós não vemos isto aqui, no livro dos Atos. Nós lemos, é verdade, de um jovem sentado lá na terceira galeria que dormiu e caiu, mas não faltou, estava lá, ouviu a pregação e ainda foi ressuscitado pelo apóstolo Paulo. Eu acredito que aqueles irmãos que tinham uma vida normal igual a nossa, porque eles eram tecelões e vendedores e comerciantes e pedreiros e soldados, e que tinham essa vida aí normal do mundo, de compromisso, de dia a dia, de cuidar da casa, de cozinhar, de fazer compra, de levar as coisas, de cuidar das crianças. Eles tinham uma vida parecida com a nossa, creia nisso. Mas a vida deles também tinha algo que é normal na vida cristã: igreja. Igreja. Nosso amor pela igreja é um sinal, não tenha dúvida disso, da nossa salvação. O texto diz que eles estavam orando com jejuns. Um dia eu fui a um velório, tantos dias, direto a gente vai, e eu estava chegando no velório, e o motorista perguntou assim, qual velório que é? E eu disse a ele, o que tiver mais gente. Como você sabe, foi velório de crente. Não tem? Eu lembro quando eu fui casar, e eu fui na gráfica fazer orçamento de convite, e aí o moço perguntou, e são quantos? Eu disse 800. Aí ele falou, igreja evangélica, né? E eu descobri, meus amados irmãos, que apesar de tudo que o mundo evangélico é, de confuso, de contraditório, de errado, ainda assim, para o mundo lá fora, a unidade do povo de Deus continua aparecendo nesses momentos da vida, mas não somente nesses momentos. A nossa unidade ao povo de Deus, a nossa unidade à família de Deus é constante, porque isso é normal, meus amados irmãos. Na fé cristã, isso é normal. Eu preciso abreviar o meu passo, mas eu quero mencionar uma pessoa, não direi seu nome, que estava conosco aqui no culto de Ano Novo, participou da ceia, e saindo eu a cumprimentei e disse a essa pessoa querida que Deus abençoasse. Ele disse, pastor, ora por mim, que 5 horas eu tenho que acordar para ir trabalhar. Mas se fez presente no culto, se fez presente no momento de confraternização com os irmãos. E isto, meus amados irmãos, me encheu de admiração profunda. Vamos prosseguir. Paulo passa por vários lugares, Pisídia, Panfilha, Perge, Atália, verso 26, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que tinham cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, os irmãos, quando olharam, puseram os olhos em Paulo, que tinha saído dali, e chegou um homem tão diferente de quem saiu, porque uma coisa pelo menos ele tinha: cicatrizes de pedradas, a pele queimada do sol, o corpo cansado, as vestes gastas, porque no tempo antigo se usava roupa até ela acabar. No entanto, quando Paulo se apresentou diante dos irmãos assim, ele não chegou para dizer: irmãos, como eu sofri, irmãos, como me doeram essas pedradas.
Ele se colocou diante da igreja para dizer quão grandes coisas Deus fizera por eles. Olhar para a vida desta forma e olhar para a nossa vida, tendo Deus na nossa vida, isso também é normal na vida cristã. Alegria apesar das provações, exultação em Deus apesar das lutas que atravessamos, firmeza na fé, seja qual for a situação, é a vida cristã normal. E o texto por fim termina dizendo: e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Tempo de comunhão, tempo de oração, tempo de continuar a buscar o Senhor juntos, tempo de dar glória a Deus por aqueles que foram salvos, tempo de orar por aquelas igrejas que nasceram, tempo de viver juntos a vida cristã. Cristianismo solitário não é normal, nem existe, para ser muito verdadeiro com os irmãos. Filadélfia, amor fraternal, trabalho juntos, vida cristã juntos, essa é a vida cristã normal. Como vai nossa vida cristã? Normal ou fora do normal? Porque se fora do normal, aproveite que hoje é o primeiro domingo do ano para voltarmos juntos ao primeiro amor. Vamos orar.